Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir os dispositivos de proteção contra surtos. Bem pessoal, o dispositivo de proteção contra surtos, ele é um elemento aí, obrigatório aí nas instalações elétricas, tá? Que ele está contido numa interseção entre a NBR 5419 e a NBR 5410, tá bom? Ele toca diretamente nas medidas de proteção contra surtos, né? Uma delas, logicamente, é a utilização aí de dispositivos de proteção contra surto, né? Então, se a gente pegar a NBR 5419 e a NBR 5410, né, o DPS está aqui como uma interseção, né? Além, logicamente, da parte de aterramento e equipotencialização, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu do sistema de aterramento, da questão do barramento de equipotencialização, e da equipotencialização das diversas estruturas metálicas aí da nossa instalação, ela se aplica aqui também na 5419, tá? E o que é, então, o dispositivo de proteção contra surtos? Ele é um dispositivo destinado a limitar sobretensões e desviar correntes de surto, tá? E ele contém pelo menos um componente não linear, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Isso aqui seriam os DPS para instalação em trilho DIN, né? Então ele tem uma instalação similar ao dos disjuntores, né? Encaixa naquele trilho DIN. Aqui a gente teria um DPS aqui já com 3 polos, né? Mas a gente também tem as versões, né? Que tem um único polo, 2 e 3, né? E a gente também tem esse tipo de DPS, a gente vai ver depois que é o classe 3, né? Que são DPS para equipamentos, tá bom? Ele vai fazer a proteção do equipamento. E aí a gente coloca isso aqui na tomada, né? Ele basicamente faz uma interseção entre o ponto de tomada e o equipamento, né? Então também é um produto que a gente tem aí no mercado. Qual que é o princípio de funcionamento do nosso DPS? Bem, numa concepção bem simples, o DPS ele é como se fosse um interruptor, tá bom? Quando a gente está em regime de operação contínua ali, normal, sistema 127 volts, estamos com 127, 130 volts. Esse DPS ele vai operar como se fosse um interruptor aberto, tá? A grande questão é quando a tensão nos terminais do DPS ela aumenta. Então o DPS ele é constituído geralmente de um elemento não linear, e quando a tensão nos terminais dele aumenta, tá? A partir de uma tensão especificada pelo DPS, ele começa a se comportar como se fosse um curto-circuito ou próximo disso. Tá? Então, quando que isso pode acontecer? Por exemplo, se a gente tiver um surto. Se a gente tiver um surto, nós vamos ter um pico de tensão aqui, uma sobretensão, que pode ser induzida por uma descarga atmosférica em outra instalação ou na própria rede da concessionária. E isso vai fazer com que o DPS, né, ele se torne um curto-circuito. Nessa situação, a tensão do equipamento, tá? A tensão nos terminais do equipamento, ela vai ficar limitada e, consequentemente, a gente não vai ter um dano causado nesse equipamento. Então essa é a ideia simples do DPS. Em condição normal, ele é um circuito aberto. Na hora que veio a descarga atmosférica, ele entra em curto, tá? Limita essa tensão na carga, salva seu equipamento, né? E a ideia é que, logicamente, depois, né, ele volte para o estado inicial. Só que isso vai depender um pouco da situação, ok? Por exemplo, né, se a gente tiver uma descarga atmosférica, por exemplo, né, e ela vai induzir aqui uma corrente de surto. Quando o DPS fecha, né, ele vai conduzir essa corrente de surto, né? E, logicamente, né, em cima dessa corrente de surto também vai ter a corrente de curto-circuito da fonte. Se está dando um curto-circuito na fonte, né, então se pegar essa tensão pela impedância da fonte, vai ter um correntaço passando no DPS. Tá? Logicamente, isso é por um curto intervalo de tempo. Quando essa descarga se extinguir, né, passar alguns microsegundos lá, dezenas de microsegundos, e essa descarga se extinguir, basicamente nós vamos ter o DPS com a corrente de curto circulando nos terminais dele. E aí a gente não vai ter mais a tensão elevada nos terminais do DPS. Nessa situação, o que vai acontecer é que o DPS vai abrir de novo.
E aí nós teremos, novamente, a nossa tensão da rede alimentando o equipamento. Muito legal, né? Pode acontecer, dependendo da situação, tá? Que se essa corrente de curto-circuito for muito alta, né? Ou se a descarga atmosférica for muito longa, né? Pode acontecer desse DPS falhar, tá? E aí, quando esse DPS falha, né? Dependendo do tipo, né? Ele pode falhar em curto-circuito, né? Então a gente vai ver depois que a gente vai ter um disjuntor antes aqui, né? Antes do DPS, exatamente para caso esse DPS ele falhe em curto, né? Ele estrague, né? A gente tem uma proteção aqui de sobrecorrente exatamente para abrir o circuito e evitar que isso cause algum dano na instalação. Alguns DPS já têm uma proteção de sobrecorrente embutida neles, então é muito bom vocês consultarem o fabricante para ver exatamente o que o fabricante recomenda sobre a instalação do DPS. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Existem dois tipos, tá, de DPS. Tem o DPS tipo comutação ou curto-circuitante. Tá? Então ele possui uma alta impedância em condições normais, mas ele sofre uma mudança brusca para um valor muito baixo, né, quando a gente tem um surto. Tá? Geralmente esse tipo de DPS aqui ele é baseado em centelhadores. Tá? Então o centelhador ele é bem parecido com aquele ignitor, né, que a gente discutiu para dar partida na sua lâmpada fluorescente, né? Então, basicamente, a partir de um certo nível de tensão, ele gera um centelhamento, e aí você vai ter uma impedância minúscula, tá, nos terminais dele. Geralmente é um DPS que tem um tempo de vida maior, né? Esses centelhadores, eles têm um tempo de vida maior. Já o DPS limitador de tensão, ele geralmente tem uma impedância, tá? Então a impedância dele não tende a zero, né? Geralmente ele tem uma impedânciazinha, tá? Nesse caso, a gente usa algum dispositivo não linear que a impedância dele, ou a queda de tensão dele, vai diminuindo, né, à medida que a tensão nos terminais dele aumenta. Tá? Então, dispositivos que conseguem ter esse comportamento são geralmente os diodos supressores, né, ou diodo TVS, né, ou os varistores. Então, são dispositivos que, à medida que se aumenta a tensão nos terminais dele, a resistência dele diminui. Né? Mas não é uma diminuição abrupta, tá? Ela é uma diminuição contínua, ele vai reduzindo continuamente, tá? A questão é que esse DPS aqui ele tem uma vida útil menor, tá bom? À medida que vai passando o tempo, a corrente de fuga dele aqui vai aumentando, né? No caso do centelhador, não. O centelhador ele geralmente tem uma vida útil maior porque ele só vai dar fuga realmente quando você tiver a centelha e, logicamente, isso só vai acontecer quando você tiver uma tensão alta nos terminais do DPS. Tá, outro ponto que é um erro comum, o DPS, né, quando você fala, isso é um dispositivo DPS, tá? O DPS ele não é só um mero varistor, ou um diodo TVS, ou um centelhador. Geralmente ele tem mais coisas, tá? Então, por exemplo, ele geralmente tem uma bandeirola aqui na frente que indica o funcionamento dele. Então, geralmente eles usam verde e vermelho, né? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo a bandeirola verde. E aí ele tem um elemento aqui, né? Pode ser um elemento fusível aqui, que é esse elemento aqui. E aqui tem uma mola, tá vendo? Então, se a corrente que passa pelo DPS, né, for muito alta, essa conexão aqui ela arrebenta. Tá? E aí essa bandeirola aqui cai e você vai ficar com a telinha aqui vermelha no DPS. Significa que você tem que fazer a substituição dele. Tá? E também ele é instalado aqui nessa capa aqui, né, que pode ser para trilho DIN, né, tudo mais. E você pode ter também um indicativo aqui de sinalização remota, né, que ele falhou e tudo mais. Então, o DPS é um componente um pouco mais, vamos dizer assim, complexo do que meramente um varistor, tá? Mas a estrutura interna basicamente é essa. A corrente vai passar por dentro dele de surto e tem esse elemento fusível que, se ele arrebentar, a gente tem esse indicador na telinha dele aqui, que vai mostrar que é a hora de substituir o DPS, tá bom? Muitos dos DPS, eles substituem só essa parte da frente, tá? Você não precisa desencaixar ele do trilho DIN, tá? Então tem uma linha da Schneider, por exemplo, que você troca só a parte da frente. Então é mais cômodo, né? Porque você não precisa desparafusar, né, essa parte, nem desencaixar ele do trilho. Bem legal aí. E onde instalar o DPS? Tá? Existem alguns pontos aí que é interessante a gente fazer a instalação dele. Tá? Geralmente quando você tem transição de uma linha aérea para subterrânea,
ou na fronteira entre a parte externa e interna da instalação, na hora que você entra para dentro da instalação, e junto ao equipamento. Mas vocês vão ver que em cada um desses pontos nós vamos utilizar um tipo de DPS diferente. Tá? Cada um tem a sua aplicação. Né? Da mesma forma que os disjuntores têm curvas, né, os DPS eles têm tipos. Ok, vamos falar um pouquinho sobre as prescrições agora da NBR 5410, vamos ver o que ela fala sobre o DPS. Bem, uso e localização do DPS. Né? Então aí vai depender um pouco de qual que é o objetivo do DPS. Né? Quando o objetivo for contra sobretensões de origem atmosféricas transmitida pela linha externa, bem como proteção contra sobretensões de manobra, o que é isso? Seria uma proteção indireta. Tá? Você está preocupando com coisas externas que estão causando surtos na sua instalação. Nesse caso, o DPS deve ser instalado junto ao ponto de entrada da linha na edificação ou no quadro de distribuição principal, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Lembrando que ponto de entrada, pessoal, não é ponto de entrega. Ponto de entrega é onde a concessionária te entrega a energia, é até o medidor. Dali para frente você tem um cabo. Tá? Ponto de entrada é quando a sua instalação elétrica entra dentro da sua residência. Então, não necessariamente o seu ponto de entrada é no medidor. Vai depender. Por outro lado, quando o objetivo for proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas, ou seja, se a sua instalação tem um SPDA, aí o seu DPS deve ser instalado no ponto de entrada da linha de edificação. Você não tem outra opção. Tá? Não pode estar no quadro de distribuição. Ele tem que estar no ponto de entrada mesmo. Tá? Então vai depender se tem SPDA na sua instalação ou não. Se não tiver, você pode colocar no quadro de distribuição. Pontos importantes. Primeiro, veio a definição do ponto de entrada, já discuti com vocês, é quando a instalação entra, quando a eletricidade entra na residência. Esse é o ponto de entrada. Tá. Outro ponto legal. No caso de instalações existentes de unidades consumidoras em edificações de uso individual, atendidas por rede pública, o DPS pode ser colocado junto à caixa de medição. Tá? Lá no medidor. Desde que a caixa de medição não diste mais de 10 metros do ponto de entrada. O que isso quer dizer? Algumas concessionárias, tá? Elas exigem instalação de DPS. Né? A Celesc, por exemplo, né? Tem algumas no interior de São Paulo que já estão colocando, né, DPS nas novas ligações. Né? CEMIG não é padrão, tá? Mas se você pegar um padrão Celesc, por exemplo, vai ter DPS. A distância entre se você quer garantir uma proteção da sua instalação, você pode considerar só esse DPS do medidor, tá? Mas só se a distância dessa caixa de medição para o ponto de entrada for menor que 10 metros. Se for maior que 10 metros, você vai ter que colocar DPS no quadro de distribuição, além de ter aquele DPS da entrada. E, logicamente, você vai ter que coordenar eles, tá? E aí, o item 3 fala, né? Podem ser necessários DPS adicionais para a proteção de equipamentos sensíveis. Por exemplo, seu computador, você pode ter um DPS na tomada dele. Né? E, logicamente, esse DPS ele tem que ser coordenado com os DPS de montante e a jusante. Montante seria antes dele e jusante seria depois, tá? E quando o DPS, né, fizerem parte de uma instalação fixa, mas não tiverem alojados em quadro de distribuição, por exemplo, se tiver um DPS dentro da sua tomada, isso tem que ser indicado por meio de etiqueta. Então existem alguns produtos desse tipo e aí isso tem que ser indicado. Ok. Próximo ponto aqui, que é um ponto bem legal, é o esquema de conexão do DPS, como que a gente liga ele. A NBR 5410 ela coloca esse diagrama aqui de decisão, para a gente definir como que a gente vai ligar o DPS. Bem, primeira pergunta que você tem que responder. A linha elétrica de energia que chega à edificação inclui neutro? Se a resposta for não, tá? A resposta é relativamente tranquila. Tá? Se ela não inclui neutro, a gente basicamente
vai utilizar o DPS nas fases. Não tem condutor de neutro, eu não vou colocar DPS no neutro. Então essa seria basicamente a ideia. Contudo, que seria esses dois esquemas aqui, né? Você tem um PE, né, que está chegando aqui, e basicamente isso pode ser ligado no barramento de equipotencialização ou na barra de proteção. Então isso vai depender um pouco de como a sua instalação, o seu barramento de equipotencialização ele é realizado, né? Então isso pode estar no seu QDC, você pode usar a barra PE como BEP, ou seu BEP poderia ser a conexão na haste mesmo, né? Você sai da haste lá de aterramento com um condutor de neutro e você também sai com um condutor de proteção, tá? Então aí, se o seu DPS estiver no quadro, ele não vai estar ligado diretamente ao BEP, né? Vai ter um cabo que vai fazer a ligação da barra PE com o barramento de equipotencialização. A gente vai discutir isso um pouco mais daqui a pouco. Agora, se tiver neutro, aí você vai ter que responder uma segunda pergunta. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal? Tem uma notinha B, daqui a pouco a gente vai falar o que é essa nota. Se a resposta for sim, tá? Basicamente, a gente não vai usar DPS no neutro. Tá? Por quê? Porque o neutro já está ligado na barra PE. Ou você vai ter um sistema que é um sistema TNC, aonde você tem o condutor PN, ou seja, proteção e neutro é combinado, e eles estão ligados a barramento de proteção ou barramento de equipotencialização. Então você não precisaria de DPS nessa situação, no neutro. Por outro lado, se a gente tiver uma instalação que ela começa aqui TNC aqui, e a gente está no ponto onde ela vira TNS, né, de separação, a gente também não precisa de DPS no neutro. Bem legal, né? Agora, se o neutro ele não está ligado ao barramento de equipotencialização principal, aí nós vamos ter dois esquemas possíveis, tá? Ou a gente coloca um DPS aqui no neutro para proteção. Isso aqui vai acontecer, basicamente, quando a gente tem a sua instalação entrando TNS. Então, quando você tem o neutro e a proteção já separados, eles já entram no seu quadro separados, se você colocar os DPS no quadro, você vai ter que colocar um DPS no neutro. E nós temos o esquema de conexão 3, tá? Que geralmente ele faz sentido quando é IT ou TT, tá bom? Na verdade, essa conexão aqui ela é até obrigatória, né? Quando você tem sistemas TT ou IT. Né? Basicamente, você vai ter a conexão dos DPS entre fase e neutro, e depois uma conexão do neutro para a barra de proteção. Tá? Então, esses seriam os diferentes esquemas. Né? Vamos às notas. A ligação ao BEP ou à barra PE, que seria a barra de proteção, depende de onde exatamente os DPS vão ser instalados e como você está implementando o BEP. Né? Então, se o BEP ele se situar antes do quadro de distribuição, né, a ligação vai ser no BEP, né? Se o BEP se situar antes do quadro de distribuição e o DPS for instalado no BEP. Tá? Ou os DPS forem instalados no quadro de distribuição principal e a barra PE acumular a função de BEP. Então eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Depende muito de onde você vai instalar o DPS e aonde está seu barramento. Tá? Logicamente, né? Por consequência, né? Os DPS instalados no quadro de distribuição, né, eles vão ligar na barra PE, né, quando esse PE não acumular a função do BEP. Então a gente vai ligar, né, o DPS entre a fase e o barramento de proteção. Né. A hipótese B, né, que seria essa ligação aqui, ó, ela assume um sistema que ele entra TNC na instalação. Então, por exemplo, no quadro de distribuição da concessionária é assim, né, muitas vezes. Ou quando você faz, né, ele chega no seu quadro de distribuição como TNC e depois você deriva um TNCS, né? Você faz um TNS. Então seria um TNCS global, né? Então nesse caso, né, como a conexão entre proteção e neutro está acontecendo no mesmo ponto onde está o DPS, você também não precisa, né, usar DPS no neutro. Tá? Agora, a hipótese 3, né, que seria aquela de o neutro não estar conectado no BEP, né,
vai ser o seguinte, ou a instalação já entra TNS, então você já vai ter separado, né, o neutro e a proteção, ou você tem um sistema que é IT ou TT. Né? E nesse caso, né, por exemplo, um esquema TT com neutro, essa ligação 3 aqui é obrigatória. Então tem um item na norma que obriga você a utilizar essa instalação do DPS, exatamente por questões de segurança. Né? Porque como o DPS falha em curto-circuito, né, se você faz esse arranjo aqui no esquema TT, o seu disjuntor vai desligar o sistema. Se você fizesse esse arranjo de ligação no sistema TT, se você tiver um curto-circuito do DPS aqui, por exemplo, de uma das fases, pelo fato do DPS ter estragado, o disjuntor não desliga. Você fica dependendo muito da sua impedância de aterramento. Então, para evitar esse problema, né, eles acabam obrigando isso para o esquema TT. Então, vamos simplificar agora. Basicamente, eu sempre vou usar o DPS nas fases. Ele vai ligar da fase para proteção, para o barramento de proteção ou para o BEP. Então, isso aí não tem dúvida. Agora, quando que eu uso o DPS no neutro? Essa que é a questão. Tá, vamos lá. Se o DPS for instalado no ponto onde se conecta o neutro e a proteção, não é necessário usar DPS no neutro. Então, nesse caso aqui, eu tenho um barramento de equipotencialização, é o ponto onde eu estou ligando neutro e proteção junto. Você não precisa usar DPS aqui. Se você for instalar o DPS nessa caixa, você não precisa instalar aqui o DPS no neutro. Eles já estão conectados. Né? Então não precisa. Por outro lado, se o DPS é instalado em um ponto onde o neutro e a proteção são condutores separados, deve-se utilizar DPS no neutro. Então aqui a gente tem um exemplo. Seu sistema já entra TNS. Então o neutro é separado da proteção. E não tem conexão elétrica desse barramento de proteção com o barramento de neutro. Isso aqui não acumula a função de BEP. Tá bom? Nesse caso, a gente tem que instalar um DPS entre neutro e proteção. Então é isso que você tem que pensar. Vamos para um exemplo prático. Essa instalação aqui. Tá? Aonde é o BEP dessa instalação? O barramento de equipotencialização aqui. Bem, o barramento de equipotencialização, né, quem está fazendo essa função aqui para a gente, basicamente é o conector aqui da haste de cobre. Tá? Ele está conectando o neutro com a proteção. Perceba que seu sistema, ele primeiro, né, ele começa aqui TNC, é combinado, né? Aqui é um condutor de neutro, é um PN, né? Mas esse neutro, né, ele vai ser aterrado, tá? No seu sistema aqui de aterramento, e daqui a gente vai derivar também seu condutor de proteção. Se a gente fosse instalar um DPS aqui nesse sistema, tipicamente o que a gente teria, tá, é o DPS apenas nas fases. Tá bom? Agora, se a gente traz os condutores agora separados, perceba que neutro e proteção aqui são separados. Né? Tem a barra PE e tem a barra de neutro. E aí eu vou colocar um DPS aqui agora para fazer a proteção do meu quadro de distribuição. Nesse caso, o DPS liga nas fases, não tem dúvida, mas também vai ter um DPS ligando no neutro. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar claro. Tem 4 DPS aqui. Esses 3 do canto aqui estão ligados nas fases e esse último aqui está ligado exatamente no neutro. Por quê? Porque seu sistema já está separado. Essa barra aqui ela não acumula a função de BEP, então você vai usar DPS no neutro. Vou dar um exemplo agora que você não usa DPS no neutro. Isso aqui é um quadro de distribuição da Celesc. Né? O padrão deles. Essa barra aqui é que faz a função do seu barramento de equipotencialização. Ele faz a conexão do neutro, da concessionária, e também da proteção que vem do aterramento, né, e do seu condutor de proteção que vai para a instalação. Tá? Note que aqui a gente tem um DPS nesse quadro de distribuição, que ele pega as 3 fases, né, e a proteção. Como neutro, né, e proteção estão ligados aqui no mesmo quadro, perceba que nesse quadro aqui, nós temos neutro e proteção juntos, nesse barramento, então a gente não precisa utilizar DPS no neutro. Espero que tenha ficado claro aí. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do DPS com o disjuntor termomagnético, tá bom?
A ideia, né, dessa combinação é quando o DPS falha, tá bom? Então existe uma possibilidade de falha interna no DPS, se a corrente for muito alta, por exemplo, ou ele também tem um determinado número de manobras ali, de descargas que ele consegue proteger, 20, 30. Depois ele vai falhar, tá? E isso aí vai fazer com que o DPS entre em curto-circuito. E aí a gente tem uma decisão que a gente tem que tomar, se a gente vai tem que colocar um dispositivo de proteção. E aí isso você pode fazer de várias formas. Por exemplo, você pode colocar o DPS depois de um disjuntor geral aqui. Tá? Então aqui a gente tem o disjuntor, né, de proteção, o DPS e o equipamento, né, ou o circuito, né, a instalação que vai ser alimentada. Tá? Se o DPS entrar em curto-circuito aqui, esse disjuntor desenergiza o DPS. Contudo, ele também vai desenergizar a carga. Né? Você observa aqui ó, que quando esse disjuntor aqui abrir, você eliminou a tensão tanto na carga quanto no DPS. E aí, só depois que você substituir o DPS, é que o serviço aqui, né, a alimentação da carga vai voltar. Outra opção seria se eu usar um disjuntor dedicado ao DPS. E aí, em caso de falha em curto-circuito do DPS, esse disjuntor interrompe a circulação, mas você continua tendo o fluxo de energia para a sua carga. Então, tem a continuidade de serviço que a gente fala. Né? Então, são duas opções aí que a gente pode lidar. Né? Geralmente, o fabricante ele até dá indicações da corrente que você vai usar para da corrente nominal desse disjuntor, caso você decida utilizar um disjuntor dedicado. Né? Então, alguns DPS da Schneider, eles recomendam, né, um disjuntor, por exemplo, C25, né, classe C, né, e 25 amperes. Outra coisa é o DPS e a proteção contra choque elétrico, tá? Então, primeira coisa, nenhuma falha do DPS deve comprometer a efetividade da proteção contra choques elétricos, tá bom? E os DPS, né, no local de instalação, eles podem estar antes ou depois do DR, tá bom? Agora, se você colocar o DPS, tá, antes do DR, em esquema TT, você é obrigado a usar o esquema 3, que é aquele esquema que você conecta as três fases, os DPS ligam as três fases do neutro, e do neutro você liga ele um outro DPS para proteção, né? Aquele esquema diferentão. Né? Ok. E aí também ele define aqui uma questão, né, relacionada à capacidade de interrupção do circuito, tá? Quando ele é colocado depois do dispositivo DR. Né? Por quê? Porque quando você tem o DPS e ele dá um curto-circuito, o seu dispositivo DR tem que suportar a corrente de surto, porque a corrente de surto vai passar por dentro dele, tá bom? E aí ele tem que ter uma capacidade de no mínimo 3 kA, né, de suportar essa corrente transitória, o DR, né? Geralmente os dispositivos tipo S, né, dessas normas IEC aqui, eles atendem, né, esse requisito. E aí você poderia instalar o DPS depois do DR. Um outro ponto legal aqui relacionado ao DR é o comprimento das conexões, tá bom? Então, primeiro, esse comprimento ele deve ser o mais curto possível e é melhor você evitar curvas e laços, tá? Fazer caminhos fechados e tudo mais. O ideal é você ter conexões retilíneas, tá bom? E também a norma define o maior comprimento, tá? Então, se você tiver um cabo, né, que vem do ponto lá de proteção até o DPS e depois do DPS para o BEP, a soma dessas distâncias tem que ser menor que meio metro. E se você tiver uma conexão direta, né, do ponto lá da fase até o DPS e depois um cabo para o BEP, essa distância tem que ser no máximo meio metro. Então, essa definição de distância é bastante importante, tá? E é um erro bastante comum de pessoas que instalam DPS. Tá? Outro ponto é a bitola do cabo, tá bom? O cabo que vai ser usado aqui com DPS. Aqui a gente tem uma definição de seção mínima, tá bom? Então, no caso do DPS instalado no ponto de entrada da linha elétrica, ele deve ter uma seção equivalente de 4 milímetros quadrados. Então, pelo menos 4 milímetros de cobre. Se for alumínio, tem que ser equivalente a isso, em capacidade de condução de corrente. Né? Logicamente, né, isso aqui é para proteção indireta. Ou seja, aquela descarga atmosférica que acontece do lado de fora da instalação, mas gera o surto. Se for uma instalação com SPDA,
e aí nós teremos descarga atmosférica na instalação, aí esse cabo tem que ser de pelo menos 16 milímetros, tá bom? Então tem que usar um cabo maior se você tiver para-raio na instalação, tá? Na prática, o que isso aqui está querendo dizer, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de um quadro de distribuição, né? Onde basicamente nós temos aqui as entradas, ok? Nós temos esses cabos aqui, ó, que são as 3 fases, esses cabos pretos aqui, que conectam ao disjuntor, tá bom? E do disjuntor a gente liga no DPS. Então estou saindo aqui, ó, do ponto de proteção, né, e ligando no DPS. Aqui a gente tem um barramento de neutro, aqui a gente tem um barramento de proteção, que está acumulando função de BEP aqui. Tá bom? Aqui a gente tem um neutro chegando, né, tem a proteção chegando aqui nesse ponto. Tá? E aí, meu caro, a gente tem a seguinte questão, né? Nós vamos colocar aqui o DPS, né? Ele basicamente tem um cabo que liga do disjuntor até ele, e depois você tem um cabo que sai dele e liga no BEP. A soma desses 2 cabos aqui não pode ser mais que meio metro. É isso que a norma está falando, tá bom? Uma solução para você evitar isso é, por exemplo, colocar o DPS do lado do disjuntor e já usar um barramento de cobre. Tá? E, logicamente, colocar seu barramento de equipotencialização aqui, ou seu barramento de pé, né, de proteção, do lado da entrada. Porque isso vai fazer com que esses cabos fiquem curtos. Tá? E por que esses cabos têm que ser curtos? Porque, querendo ou não, um cabo desse aqui ele tem uma indutância associada. Tá? Então, imagina que nós temos aqui a linha, né, que nós estamos querendo proteger, por exemplo, a fase R. Nós temos um cabo que liga a fase R até o DPS, que tem uma indutância. Temos o DPS. E depois um cabo que liga o DPS até a barra de proteção. E depois uma resistência que liga até o aterramento, né? Seria o cabo. Bem, o que acontece aqui, pessoal, é que entre esses terminais, eventualmente, a gente vai ligar nosso equipamento ou nosso circuito. Tá? E se a gente não toma cuidado com o tamanho dessas indutâncias, na hora que a gente tiver uma corrente autona circulando aqui dentro, esses indutores vão induzir uma tensão muito grande nos terminais dele. E aí essa tensão induzida nesses cabos vai acabar causando um surto de tensão no seu equipamento, ou no seu circuito, que pode exceder os limites deles. Então olha que interessante, né? O fato do cabo ser indutância, se a gente lembrar, a queda de tensão numa indutância é o produto da indutância pela taxa de variação da corrente, isso vai fazer com que a gente induza uma tensão bem alta ali. E isso pode eventualmente danificar o equipamento que está ali ligado. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Última parte agora, vamos falar da escolha do DPS. O que a gente tem que prestar atenção para poder escolher o dispositivo de proteção contra surto. Bem, existem vários parâmetros do DPS, tá? Então tem a máxima tensão de serviço contínua, né? Que é a maior tensão em regime permanente ali que ele pode trabalhar. Tem a tensão de proteção do DPS, que é a tensão quando ele começa, né, a reduzir a sua resistência. Tá? Tem a máxima tensão que o equipamento suporta, porque dependendo do tamanho do surto, né, você vai ter tensões altíssimas e aí existe um limite que o DPS consegue trabalhar. A gente tem a corrente nominal do DPS, tá? Que está associada ali à corrente, né, que ele consegue ali de fato conduzir, né? E a gente também tem a corrente máxima aqui que ele consegue interromper, tá? Que seria aquela situação, né, em que a gente teve o DPS entrou em curto-circuito e agora ele vai abrir o circuito sozinho, né, sem interromper o serviço, sem precisar que o disjuntor atue. Então, meio que existe essa corrente máxima que ele é capaz de interromper. Bem, para determinar a tensão nominal do DPS, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, né? Primeiro, qual o tipo de conexão do DPS, se ele é uma conexão entre fase e proteção, ou se é uma conexão entre fase e PN, se é uma conexão entre neutro e proteção, tá? Mas tipicamente eles vão trabalhar, né, com níveis de tensão em torno ali de até 10%, ou nesse caso específico aqui, né, uns 70% acima da tensão nominal ali. Tá? Por este motivo, isso aqui é um requisito da norma, tá bom? Por este motivo, né, para a gente escolher a tensão nominal do DPS, a gente tem que saber
a tensão nominal da instalação elétrica. A ideia disso aqui é que o DPS não deve atuar em condições normais de funcionamento, tá bom? Por este motivo, né, se a gente pegar, por exemplo, uma casa que tem uma rede 127, é muito comum a gente utilizar um DPS de 175. Ele é um dispositivo comercial que já tem disponível, né? E aí ele vai conseguir fazer a proteção, né, do seu sistema, sem de fato atuar em condições normais. Já para uma rede de 220, a gente tem um DPS de 275, tá bom? E ele já vai atender todas aquelas condições ali normativas. Bem legal, né? O segundo passo é a gente determinar a corrente máxima de descarga. Então, isso aí seria, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Quando for um DPS, né, para proteger contra descarga indireta, a gente geralmente olha a corrente nominal de descarga. Quando é um DPS para proteger contra descarga direta, a gente trabalha com a corrente de impulso. Vocês vão perceber que vai depender da classe do DPS, que é o último ponto que a gente vai olhar, né? Mas vamos supor que a gente vai proteger contra descargas indiretas, tá? Coisa que vem da concessionária, tá? Nesse caso, pessoal, tá? A corrente de descarga do DPS não deve ser inferior a 5 kA, tá? Contudo, se você está usando o DPS entre o neutro e a proteção, que é naquele esquema 3, lá, que a gente usa nos sistemas TT e IT, né, com neutro, aí esse DPS tem que ter uma capacidade bem maior, de pelo menos 20 kA para sistema trifásico ou 10 kA em sistemas monofásicos. Então, quando você usa aquele esquema, né, que você liga os DPS da fase para o neutro e do neutro tem um outro DPS para proteção, aquele DPS do neutro ele tem que ser mais parrudo. Tá? Por outro lado, quando a gente vai trabalhar com descargas diretas, né, ou seja, tem um SPDA na instalação e tudo mais, tá? A gente já especifica por corrente de impulso. E aí essa corrente de impulso não deve ser inferior a 12,5 kA para cada modo de proteção. Tá? Contudo, se for naquele esquema 3, 50 kA para a rede trifásica ou 25 kA para a rede monofásica. Então isso aí te dá uma noção de corrente mínima. Isso é o mínimo que a norma pede. Agora, como escolher a corrente? Geralmente isso aí, pessoal, quanto maior, melhor. Tá? Só que o problema é que quanto maior, mais caro é. Então, uma regra prática aí que a gente pode observar é se você estiver numa área urbana central, com vários prédios, tem para-raios ali em volta e tudo mais, uma corrente em torno de 8 a 20 kA está show de bola. Tá? Se você pegar uma área urbana periférica, que tem poucos prédios, não tem para-raio ali perto, você já vai trabalhar com uns 20 a 40 kA. Logicamente, isso aqui já está atendendo a norma, pelo menos por da fase, né? O mínimo era 5 kA, né? A gente está começando de 8. Mas não esqueça que o do neutro tem que ser mais parrudo. E se você estiver numa área rural afastada, né? E aí, no caso, dificilmente você vai ter alguma coisa alta próxima e tudo mais, né? E logicamente vai ter uma incidência de raios maior, a gente recomenda aí usar em torno de 65 kA ou maior para essa corrente de descarga. Então perceba, já escolhemos a tensão e já escolhemos a corrente do DPS. Falta só observar a classe do DPS. Existem 3 classes de DPS, pessoal. O DPS classe 1, ele é destinado ali à proteção contra descargas diretas. Tá bom? Então, ele é um DPS que ele faz sentido, geralmente, quando você tem um sistema de SPDA na instalação. O DPS classe 2, ele é destinado à proteção contra descargas indiretas, ou seja, coisas que acontecem na proximidade da instalação que geram surto de tensão. Tá? Então, esse DPS classe 2, né, é para descarga indireta, classe 1 é para descarga direta. Esse aqui é especificado por corrente de impulso, esse aqui é especificado por corrente nominal. Tá? E por fim, nós temos o DPS classe 3, que ele já é um DPS destinado à proteção de equipamentos eletroeletrônicos. É uma proteção fina ali, né, que vai permitir você proteger seus equipamentos de fato. É aquele DPS que a gente instala na tomada. Né? Você já coloca na tomada e liga seu computador ali. Então esse dispositivo ele geralmente é instalado próximo aos equipamentos.
Então aqui tem um exemplo, né? Se a gente for pensar num DPS classe 1, né? Numa instalação que tem SPDA. No ponto de entrada aqui, né? A gente vai colocar um DPS, classe 1. Tá? Depois, num quadro de distribuição que você tem aqui, por exemplo, no segundo andar, você coloca um DPS classe 2, tá? E junto ao seu equipamento, você vai utilizar um DPS classe 3. Né? Então, nesse caso, a gente teria uma proteção completa do seu sistema, ok? Logicamente, se você não tiver o sistema de SPDA na sua instalação, é bem provável que você vai ter um DPS classe 2 no seu quadro de distribuição, tá? E aí vai depender como que ele vai chegar, né? Se ele chegar TN C, né, combinado com PN, e aí você fazer, né, o barramento, o seu barramento, a sua separação, né, entre neutro e proteção no seu quadro de distribuição do seu apartamento, aí você vai precisar de um DPS só para cada fase. Então, em cada fase, você liga um DPS da fase para o barramento de proteção, lembrando de tomar cuidado com o comprimento do cabo e com a bitola do cabo que você vai utilizar. Tá? Agora, se você tem o barramento de potencialização na sua instalação, por exemplo, próximo ao ponto de entrada ou próximo ao quadro de medição, e aí no seu apartamento aí da sua casa, chegar os 4 condutores separados, aí a gente recomenda instalar um DPS classe 2, tá bom? Classe 2. E aí você vai ter DPS para as fases e para o neutro, tá bom? Como geralmente é um sistema TNS, né, que a gente tem na instalação da nossa casa, é bem provável que a gente vai fazer aquele esquema, né, de ligar as fases para a proteção e também o neutro para a proteção. Agora, se estiver trabalhando no galpão ou em alguma situação que você está trabalhando com o sistema TT, aí você é obrigado a usar aquele sistema de DPS da fase para o neutro e depois um DPS do neutro para a proteção. Por fim, se você quer proteger seu computador, por exemplo, seu videogame, algum equipamento sensível que você tem, você ainda pode colocar junto ao equipamento, né, esse DPS classe 3, né, que ele é bem mais sensível, e aí sim vai garantir uma proteção completa da sua instalação elétrica. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.